Olá, é um prazer estar novamente com você. Catedral da Família no Ar chegou para abençoar você e abençoar a sua família. Hoje, num quadro Homem de Verdade. Para você, homem, mas também para você, mulher, entender um pouquinho deste universo masculino. Olá, muitas pessoas não vivem, apenas existem. Trancadas dentro de si mesmas, são incapazes de avançar, de irem adiante, de realizar seus sonhos. Tudo isso porque vivenciaram uma situação traumática no passado. A pergunta é, como superar esse trauma? E este assunto é o assunto do nosso programa de hoje. Para isso, estamos aqui com o pastor Rui, um dos pastores aqui da nossa igreja, pastor Carlos Antônio Vilela, que é o coordenador da nossa Escola Bíblica Dominical, e o jornalista Paulo Querigma, também pastor, professor Luiz Antônio. E sobre esse assunto nós queremos trazer aqui, discutir, para que talvez possa chegar até você, você que está preso a um passado, algo que você não consegue desvencilhar. Pastor Carlos, há a possibilidade de desvencilhar disso? Pastor São, falar sobre o passado é algo muito importante para nós, mas tem um pensamento que diz que aquilo que eu penso determina o que eu sinto determina aquilo que é gravado na minha mente, e aquilo que é gravado na minha mente determina o meu modus operandi, ou minha personalidade do meu dia a dia. Eu acredito, baseado no nosso dia a dia, no nosso conhecimento, que nós não devemos viver no passado, de maneira alguma. Eu acho que o passado não é bom de você viver, nem se ele foi tão bom, nem se ele foi tão ruim. Se ele foi tão bom, você vai ficar preso tentando sempre reviver as mesmas coisas e tentando fazer as mesmas coisas do passado. Se ele foi ruim, você vai estar sempre com lembranças terríveis, horríveis, e estar sempre em tristeza e em angústia de alma. Eu lembro uma certa vez que eu li um livro do Dr. Augusto Cury, uma tese de mestrado e doutorado que ele fez sobre chamada inteligência multifocal, onde ele fazia o seguinte questionamento: é possível nós alterarmos coisas do passado na nossa mente? Ele fala que é impossível você deletar o que foi gravado na sua mente, é impossível você fazer, mas é possível você editar aquela situação. Por exemplo, um trauma de uma mulher, um trauma de um homem que perdeu um filho, perdeu a esposa, perdeu alguma coisa. É possível editar aquilo, e você editando aquele negócio na sua mente, você trazendo aquilo para a mente e colocando coisas boas, você pode regravar. E cada vez que você regrava aquilo na sua mente, você pode estar sempre colocando coisas melhores, melhorando. Nós nunca vamos poder deletar as coisas, mas nós vamos estar podendo sempre viver um presente, esperando que o nosso futuro vai ser melhor, baseado nessas coisas. Isso é interessante, pastor, porque essa questão do passado, no perdão, é o caso típico, né? A gente não deixa de lembrar do que foi feito em relação a nós. Agora, o que nós vamos sentir, em relação ao que foi feito em relação a nós, é que é a grande questão da nossa vida, né? E eu acho interessante que a minha esposa tem uma experiência muito legal. Minha esposa, ela sofreu uma circunstância muito traumática. Ela vinha num carro, ela, a mãe dela, mais 4 crianças, e o carro capotou, e nesse capotamento morreu a mãe dela e a irmã mais velha dela. E ela ficou então como a mais velha das que sobreviveram. Ela teve a iniciativa de pegar quem ficou, sair do carro numa rodovia, pedir carona, e veio logo um carro atrás e socorreu. A partir daí, ela começou então a entender que Deus não amava ela, que Deus não cuidava dela, que a vida dela ia ser uma vida de coitadinha. E ela teve que reprogramar, ela teve que reaprender. Isso é uma decisão muito forte, porque você tem que lutar contra o seu instinto, contra o seu sentimento. E, na verdade, é aí que entra a questão da fé, pastor Salmo, né? Pastor Carlos e todos os pastores. Porque a fé, através da ação do Espírito Santo em mim, eu consigo ter uma nova forma. Aí eu consigo enxergar que eu poderia ter morrido. Eu consigo enxergar que aquelas pessoas que depois vieram e cuidaram dela foram pessoas extremamente amorosas, que marcaram a vida dela de uma forma muito positiva. Então é aquela brincadeira, você tem que fazer do limão uma limonada. Então como é que você vai encarar isso?
Pastor, o escritor português Fernando Pessoa, ele diz que o homem tem o tamanho do seu sonho. Ou seja, se você não sonha, se você não tem perspectivas de vida, você não consegue, inclusive, eliminar traumas que passaram pela sua vida. Que fatalmente nós vamos ter, em algum momento da nossa vida, algo vai nos marcar positivamente ou negativamente. Nós somos formados dessa maneira, com fatores positivos e negativos. É o que nós precisamos entender, qual o momento que você precisa dar um start para você virar isso na sua história. É o que o pastor Luiz estava falando aqui, de uma história traumática, teve-se um desafio de vida. Ou seja, teve-se sonhos, e nós precisamos resgatar de onde nós estivermos guardado a menor partícula desse sonho, e você dar um up na sua vida e saber que você pode ter algo muito melhor do que as possibilidades amargas que tivemos no passado. Quando nós falamos do passado, eu sou uma pessoa que gosta de lembrar do passado. Porque quando eu lembro do passado, a pessoa que eu fui, e hoje a pessoa que eu sou, eu louvo a Deus, eu agradeço demais a Deus pela transformação que Ele fez na minha vida. Então tem coisas que aconteceu comigo no passado que eu começo a rir, a achar graça, de tanto que eu fui palhaço, de aceitar aquela situação. Por exemplo, eu era alcoólatra, e quantas vezes eu cheguei embriagado e as pessoas zombavam de mim. E eu achava aquilo o máximo. E eu sendo um escravo da bebida, das farras, das orgias, e eu pensava que aquilo, eu era o cara. E hoje eu olho o meu passado e começo a pensar assim, Deus é bom demais. Me escolheu na hora certa, levantou pessoas certas na hora correta para me mudar de vida. Eu tinha pensamentos de vingança. Eu dizia no meu coração, um dia eu vou vingar. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Olha, quantas vezes eu estava em algum lugar e hoje eu fico contemplando assim, sorrindo e agradecendo, louvando a Deus. E de repente me dava aquela vontade de sair daquele lugar e ir embora. No outro dia eu ficava sabendo que aconteceu uma tragédia naquele lugar. Eu falei, mas eu estava sentado lá, eu estava com fulano lá. Hoje eu vejo o meu passado, quando eu olho no meu passado e vejo o meu presente e penso no meu futuro, aonde eu posso chegar, que é um dia ir morar nas regiões celestiais. Eu tenho esse privilégio hoje. Eu sofri 40 anos num deserto de humilhação, de calúnia, de inveja. Mas hoje eu posso dizer para vocês, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu tenho um alvo, eu sei aonde eu vou chegar. Olha, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para realmente que pudesse abrir as suas mentes. Qual o passado que é melhor dentro da gente? Ou o passado, não dizer que é o melhor, mas o que mais marca? O passado de uma alegria tão grande, imensa que você teve, ou o passado de uma tragédia? Então eu queria fazer uma pergunta a vocês sobre esse assunto. Qual é o passado que mais marca em nossas vidas? O passado que te traz alegria? O passado que é alegre? O passado que foi um momento marcante na sua vida? Ou o passado de uma tragédia? O que tem marcado a vida de vocês? Pastor, isso aí é científico. De cada 3 boas, vale uma ruim. Isso aí é científico. Eu estou trazendo para você que a gente grava muito mais a ruim do que a boa. Esse é o ponto. Isso nos faz pensar, pastor, até da nossa responsabilidade como pais e nos nossos relacionamentos. Porque o que a gente disser para uma pessoa, isso pode marcá-la para o resto da vida. Aquilo ali pode ficar entranhado na alma dela e ela não consegue. O problema nosso é que a gente não consegue se ver diferente daquilo que disseram para nós que nós éramos. Então, a infância, então, é uma fase importantíssima, porque eu recebo a identidade. Quem que eu sou? Quem me falou quem eu sou? Meu pai e minha mãe. Ou aquelas pessoas que têm contato comigo. Então, é muito importante que a gente saiba isso. A responsabilidade que eu tenho com uma criança. Quando eu cuido dela e quando eu digo para ela, você é burro demais, você não aprende, você vai puxar a carroça. Eu já conversei com um rapaz que ele falou assim, pastor, meu pai falou que eu ia puxar a carroça. E o que ele vai ser?
Ele vai pensar que não tem jeito. Aquela marca é muito profunda. Como é que você se livra disso? É só através de terapia do Espírito Santo, porque é muito forte. Agora, as coisas boas, pastor, a gente tem até assim, facilidade, né, para poder até esquecer, mas as marcas ruins são difíceis. As coisas, eu acho que as coisas boas, sério, o pastor Rui estava falando, a gente no nosso passado, lembrar das coisas boas, serve para nos incentivar a não, às vezes, cometer os mesmos erros que nós cometemos lá no passado. Nossa, né? A gente lembrar das coisas boas. Mas eu acho que a gente não deve ficar preso. O problema é ficar preso. Porque eu nunca mais, por exemplo, eu vou conseguir reviver o meu melhor tempo que eu tive com 20, 30 anos atrás. Eu nunca mais vou viver esse tempo. É impossível você reviver. Então, às vezes, quando a gente fica preso nessas coisas boas lá do passado, isso acaba prendendo não só nossa mente, nosso corpo, mas a nossa própria vida. De uma maneira geral, a gente perde o sentido e fica sempre lá atrás buscando recordações, trazendo recordações, conversando sobre aquilo, e você não tem um projeto, você não tem uma visão mais ampla de que se Deus é conosco hoje, Ele é capaz de nos colocar e nos dar as melhores coisas que tem lá no futuro. Então nós temos que viver o nosso dia de hoje, esquecendo as coisas que para trás ficam, como diz Paulo, avançando para as que estão diante de nós, para que o melhor de Deus ainda possa vir. Pastor, o grande problema da frustração, aquilo que marca, é você estar buscando uma referência em algo que já é negativo. Ou seja, você vive num saudosismo também do negativo. Não é só do lado positivo que você vive no saudosismo. E quando você mergulha, sabe, no negativismo, a sua vida parece que não anda. Tudo que você faz está andando para trás. Parece que está te puxando. Por quê? Você tem uma marca muito forte, você vive com a marca de um passado que você não consegue esquecer para que você possa avançar. Para mim, a questão do saudosismo, eu acho ela extremamente... É uma faca de dois gumes, porque você tanto pode ter impulso para viver melhor, ou você viver preso num passado e olhar... eu estou com 56 anos, olha, quando eu tinha 18 anos... Quando eu tinha 18 anos, eu fazia coisas que eram de 18 anos, e hoje eu estou com 56, eu faço coisas de 56 anos. Então não cabe a mim buscar lá atrás essas referências, eu preciso de olhar que o tempo me foi muito generoso, porque eu pude viver essas coisas lá atrás. Agora, há experiências do passado que são muito difíceis, né? Perdas de pessoas importantes, a questão de um problema financeiro que você teve, que você não consegue voltar. Quer dizer, são situações assim que marcam e que você tem que ter uma força de vontade muito grande para você se reerguer e realmente entender que há algo te esperando e que o futuro é melhor. Bom, o assunto é muito importante. Hoje tem muitas pessoas presas ao passado. Não rompem, não andam frustradas, procurando a medicina, procurando alguma resposta. Mas no próximo bloco nós vamos mostrar para você que em Cristo você pode alcançar respostas para você sair desse comodismo, você sair dessa frustração e ter uma vida melhor. Nós agora vamos para um breve intervalo comercial, vamos mostrar aí os nossos parceiros que nos ajudam a levar até a tua casa, até a tua vida, essa palavra abençoadora e também uma vinheta de uma igreja preocupada em curar relacionamentos, curar a tua vida. Veja aí a nossa igreja na íntegra, com todos os seus trabalhos, com a finalidade só, mostrar a você que Deus ainda é resposta para a tua vida. Já já nós voltamos. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia.
Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E ali adorarei. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado às 20 horas, muito louvor, unção, palavra de Deus na reunião dos jovens. E domingo às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha, venha, porque Deus tem bênção para você e para sua família. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de coffee break e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também, né? A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. 2017, o ano da unidade Catedral da Família, projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. A Prestacional, 40 anos de bons serviços. Desentupimento, dedetização, portaria em limpeza de condomínios e também limpeza pós-obra, lavagem de tapetes e caixa d'água, serviços elétricos e hidráulicos, reformas e construções em geral. A Prestacional, com garantia 100% de satisfação.
3224 8084. O arroz cristal é como um diamante, cuidadosamente lapidado para chegar ao mais alto nível de pureza. Uma história de qualidade, excelência e preocupação com a saúde da sua família. Cada grão passa por um processo minucioso de limpeza por translucidez até chegar ao ponto certo para o seu paladar. E você já sabe, arroz cristal perfeito em cada grão. Arroz cristal, pureza em forma de grãos. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade, falando do passado. Prisioneiros do passado. Você é prisioneiro do passado? Hoje, Jesus vai te mostrar que tem resposta de mudanças para você. Paulo, o grande escritor Paulo, ele escreve uma carta ali, a sua carta aos Filipenses, em Filipenses 3,13. Ele diz algo que mata toda a questão. Ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Você precisa ter um alvo. O teu alvo tem que ser Jesus na tua vida. O que vocês acham? Na verdade, pastor, eu gosto muito daquele texto de Romanos 12, 1 e 2, que ele fala que a gente tem que ser transformado pela renovação da nossa mente. Também. Aí, o que eu posso dizer para a pessoa que está vivendo isso? Primeiro, eu tenho que estar realmente na igreja. Eu tenho que encher a minha mente, porque a fé, Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eu preciso da palavra. Porque eu tenho que vencer um gigante que está dentro de mim, que é a lembrança do passado. Eu tenho que me encher das coisas que me trazem esperança, que me trazem alegria, que me fazem acreditar que Deus me ama e que o meu futuro é melhor do que o meu passado. Então isso aí, pastor Salmo, é uma decisão clara, objetiva. Eu escolho a quem eu vou ouvir. Eu boto no meu carro o CD que traz música de adoração, música de louvor. Eu cerco a minha vida de tudo aquilo que me leva para Deus. Pastor, eu gostaria de falar especificamente para pais, mães, que talvez viveram aí uma vida difícil, estão presas no passado, e nós precisamos de dizer para você, pai, mãe, que você tem a oportunidade de fazer a transição na vida do seu filho, passar para ela valores que talvez você não teve a oportunidade de aprender. E hoje nós temos essa oportunidade, nós temos aqui na nossa igreja curso específico na área de educação de filhos que traz uma nova roupagem, que traz uma mensagem inovadora, uma mensagem otimista que vai fazer com que você possa investir na vida do seu filho e trazer a ele a certeza de um futuro, porque é a palavra de Deus que está sendo inserida no cotidiano dele, e não uma vida de negativismo como centenas de milhares de famílias viveram aí há anos, né? Até chegar nos dias de hoje, presas no passado. Mais uma palavra de Deus para quem está nos assistindo, né, nesse momento. Tem uma palavra que diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem colocai na sua mente as coisas antigas, mas Deus dizendo: eis que farei uma coisa nova, que agora sairá à luz. E ele faz uma pergunta: porventura não a sabereis? A maior dificuldade nossa é acreditar que Deus tem o melhor para nós. E o melhor que Deus tem, às vezes, não é no momento da tribulação que nós estamos passando, ou que nós já passamos. Então, você que está nos vendo e nos assistindo agora, saiba de uma coisa: eu tenho no meu coração, luto por isso, acredito nisso, que o melhor de Deus ainda está por vir, porque Deus é um Deus fiel. Se você passou traumas, dificuldades, lutas, Deus vai apagar isso na sua vida, na sua casa, na sua família, e vai te tornar uma pessoa com um sorrisão largo no seu rosto. Se você anda de cabeça baixa, você vai levantar a cabeça. Se você anda de olhos baixos, você vai brilhar os seus olhos, porque a luz do Cristo, a luz do Evangelho, vai estar fazendo parte da sua vida, no nome de Jesus. Isso é verdade, porque nós sabemos que quando você se apega a Deus, lá em João no capítulo 22, versículo 21, diz assim: apega-te a Deus e tenha paz com Ele. Eu me lembro que quando eu tive essa decisão, que eu apeguei a Jesus Cristo e que eu comecei a mergulhar na palavra de Deus, várias coisas na minha vida transformou, várias atitudes, várias ações foram transformadas. Eu, por exemplo, tinha medo de andar na rua desarmado.
Eu tinha 2 armas de fogo dentro da bolsa. Quando eu conheci a Deus e que eu uni a Deus, uma das primeiras coisas que eu fiz foi dispor dessas armas. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e livram-os. Eu apeguei nessa palavra. Se Ele está junto comigo, se o Espírito Santo de Deus está junto comigo, e hoje eu sou uma pessoa liberta, eu posso andar despreocupado. E hoje, graças a Deus, eu ando despreocupado porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está junto comigo, Ele está junto da minha casa, e hoje eu posso dizer que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, e é uma grande alegria. E você também, que está aí pensando que não tem jeito, pode crer, se você decreta na palavra de Deus, se você for uma pessoa fiel e obedecer, você pode ter certeza, como diz o Salmo 40, espera no Senhor que Ele vai fazer maravilha na sua vida. Muito bem. Eu acho que o que você ouviu agora, dá para você sair da caverna. A palavra de Deus, ela é um mistério. E lá tem um versículo que, quando você lê, você acha bonito pela colocação dele, mas não, é resposta de Deus para você. A Bíblia diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então eu queria dizer para você, talvez o teu passado, até hoje, estava te prendendo, te segurando. Você estava chorando, estava triste. Mas hoje, uma luz brilha no teu caminho. É Jesus. Que tal você começar a pensar nessa perspectiva e se libertar desse passado? Porque esse passado não está contribuindo. Esse passado não está te ajudando. Ele te amarrou, ele te prendeu, ele te sufocou. Você não se projeta para o futuro. Aonde você quer chegar? Eu queria que você abrisse a tua mente, voltasse para a palavra, começasse a buscar na palavra de Deus respostas para a tua vida. Começasse a meditar na palavra. Quer alimentar? Em primeiro lugar, alimente a tua alma. Você vai ver que ela vai saltar de alegria no seu interior e você vai começar a ver que você é um abençoado. Você não é um derrotado, é um abençoado. Só que você ainda não tinha essa perspectiva, através da palavra de Deus, que fosse uma direção nova para você. E nós hoje falamos aqui de algo que, se você estava preso ao passado, se era um acidente, se foi uma fatalidade, se foi um problema de ordem familiar, se foi um problema de ordem financeira, ei, o teu Deus tem muito mais para dar na tua vida. Levanta agora. A coisa que eu acho linda na palavra de Deus é quando o filho pródigo estava no buraco, sujo, fético, cuidando de porco, comendo comida de porco. Estava no lugar onde não tinha mais saída. Ele diz o seguinte: levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai. O passado dele serviu para relembrar ele que ele tinha um pai maravilhoso. E eu quero te lembrar hoje, você tem um pai maravilhoso que te ama e quer tirar você dessa dificuldade, desse problema, dessa luta e dessa frustração que você tinha na tua vida. Pense nisso, reflita sobre isso. Um forte abraço e até o próximo programa. Muito bem, este é o Homem de Verdade. E eu quero te convidar a ser inserido dentro desse projeto. Ser um homem de verdade. Homem de verdade para a tua esposa. Homem de verdade para os teus filhos. Homem de verdade que possa verdadeiramente ser o sacerdote do seu lar, o abençoador da sua família. Este sim é um homem de verdade. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até o próximo programa.